Boa noite a todos. Boa noite, Daniel, minha esposa. Boa noite, doutor Ronaldo. Vou convidar aqui o doutor Ronaldo para nosso participante hoje para estar com a gente. Quero agradecer a presença de todos que estão com a gente aqui agora. Convidando o doutor Ronaldo. Peço a todos um pouco de paciência para aguardar. Doutor Ronaldo, acena isso, senhor. Estou aguardando o doutor Ronaldo aí. Opa! Boa Alex, noite. boa noite, doutor. Tudo bem? Iniciar fazendo um teste aqui, perguntar as pessoas se estão nos ouvindo bem. Eu quero Ok, saber doutor. se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem o senhor, doutor Ronaldo. Eu Participantes estou tudo bem. ouvindo a gente bem? Sim, estou bem. Vamos ver o pessoal. Eu quero dar Dá um boa noite. joinha. Boa noite à doutora Tatiana, aos membros da comissão que estão chegando, às pessoas que estão chegando, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Alex, sou advogado, milito na área criminal e presido a Comissão de Direito Penal junto com o nosso convidado hoje, o doutor Ronaldo, né? Membro da Comissão de Direito Penal, advogado criminalista, né? E companheiro aí na época da acadêmica e meu amigo. Gostaria que você fizesse considerações iniciais, dando boa noite. Tem o Jefferson também. Boa noite, Jefferson. Está dando boa noite para o senhor aí. Pode fazer as considerações. Doutor Alex, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao senhor por essa oportunidade. Para mim, é algo novo, nunca fiz uma live, é a primeira. Então, quero já de antemão pedir que vocês tenham ponderação acerca de qualquer erro que eu venha cometer aqui, no que tange a aplicação desse equipamento. A comissão, por ser tão participativa, tão atuante, né? Nós temos visto aí uma mudança no paradigma das comissões, isso é bom para a nossa função enquanto advogado, né? Já porque somos uma das poucas profissões, né, de nível constitucional que nós somos inerentes, né, à administração da justiça. Eu quero também, nesse momento, agradecer a todos os presentes, muitos que eu convidei estão aí, pessoas que nem sequer fazem parte do mundo jurídico, do mundo acadêmico, e alguns colegas também de faculdade. Muito obrigado, e estou aí à disposição para tentarmos falar um pouquinho acerca desse assunto tão importante, doutor. Eu vou aproveitar e iniciar dizendo que agradecer ao presidente Marcelo Schaefer, acabou de entrar, presidente. É verdade. Muito obrigado aí pela sua participação. A mudança, esse paradigma da comissão dos advogados requer também a boa gestão. Vivemos hoje uma boa gestão. O presidente Marcelo Schaefer, para quem o conhece, é um excelente gestor, um grande amigo, um excelente advogado, milita há muitos anos e conhece o mundo jurídico desde criança. A família dele é jurídica, a mãe dele é uma advogada excepcional, né? Tem uma experiência enorme e milita há muitos anos. Então, assim, nós somos privilegiados pela gestão e pelos colegas aqui. Então, é reflexo. Se hoje a comissão, se hoje as comissões e a atuação da advocacia é graças à gestão, né? E obrigado aí, presidente. Nós que agradecemos a sua participação e o seu apoio. Desde o início, quando eu cheguei para o presidente, conversei com o presidente, falando da necessidade da atuação, de levar informação. Para aqueles que não conhecem a Comissão de Direito Penal, a Comissão de Direito Penal ela tem a função de levar informação para a sociedade. É o mundo público, a OAB tem essa função. E a comissão está alinhada à OAB, que está alinhada aos pensamentos e valores do presidente. Então, assim, é de muito grato saber que os companheiros, a OAB e o nosso presidente
estamos alinhados em função da sociedade. Informar a sociedade do seu direito, como havia o seu programa, conhecendo os seus direitos, a Comissão de Direito Penal pegando uma carona nesse slogan, né, também com essa finalidade de levar o conhecimento a todos sobre a importância do direito penal, sobre a importância do seu direito. Inicialmente, eu quero dizer que vamos falar hoje sobre uma lei de um reflexo enorme no mundo jurídico. É uma lei sobre abuso de autoridade, uma lei que ela vem caminhando em passos, em passos lentos, mas ela vem de uma forma caminhando para aquilo que já se vinha buscando essa conquista. Eu acredito que foi uma conquista, mas uma conquista árdua, é uma conquista com muita dificuldade. É a lei de abuso de autoridade. Então, assim, faço suas considerações iniciais aí, por favor, doutor Ronaldo, sobre a lei. Então, doutor, quando o senhor me convidou para falar de lei de abuso de autoridade, eu gostei muito, porque verdadeiramente temos visto um grande reflexo dessa lei no mundo jurídico, como o senhor já falou, e principalmente para nós, advogados, que temos sido tolhidos há muitos anos de muitas prerrogativas nossas que não estavam sendo respeitadas, e que, através agora da formalização num documento que já era pré-existente, né? Na verdade, a nossa prerrogativa é mais antiga, a lei, o estatuto, né, da OAB é muito maior e tem uma força muito melhor, mas, todavia, essa lei veio para somar no que tange a essa prerrogativa. Porém, doutor, a lei de abuso de autoridade ela não abrange única e exclusivamente a nossa profissão. A lei de abuso de autoridade ela tem um reflexo no mundo social, no seu conjunto, né, para toda a sociedade. Porque o abuso de autoridade ele não é cometido única e exclusivamente para aqueles que militam na área da justiça, mas para aqueles que buscam informações, para aqueles que buscam sanar algum dano que lhe foi causado por um ente federativo, seja ele de natureza municipal, estadual ou até mesmo da União. E isso vem acontecendo de forma bem alargada há muitos anos, né? E anteriormente a essa lei, havia uma outra lei que era bastante conhecida, a 4898, que para muitos ela era restrita única e exclusivamente aos entes militares, à força policial propriamente dita. Porém, a lei do abuso de autoridade, a modificação, a alteração, né, dessa lei que hoje nós vamos traçar aqui um pouquinho um paralelo sobre ela tem uma abrangência muito maior, né, para todos os agentes públicos que estejam nomeados ou não, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, doutor, eu queria que o senhor me conduzisse e a gente vai traçando aí, conversando acerca deste magnífico assunto aí. Eu primeiro queria definir, como tem algumas pessoas que não são da área do direito, e isso é muito importante, né, deixar claro, não vai dar para a gente falar sobre o todo, porque a lei ela tem vários artigos, e dentro desses artigos tem várias questões muito específicas. Então, assim, não conseguimos abordar tudo aquilo que a lei vem a oferecer, críticas e outras questões. Mas eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que é importante definir o que é autoridade, né? Essa autoridade que a lei trata. Só para aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo, compreender que essa autoridade, o abuso é excesso de algo. E quando uma pessoa, um civil, um cidadão, ela presta um concurso público. Eu estou resumindo bastante, estou tentando simplificar. Ela presta um concurso público. Quando ela cumpre todos os requisitos para se tornar
um agente público. Então, cada agente público, para delegado, para policial militar, para promotor, para juiz, vai ter a exigibilidade do cargo. Então, são provas psicológicas, enfim, eu não quero entrar nem muito nesse caso. A questão é, a partir do momento que ele é investido pelo Estado, é bom deixar claro, investido pelo Estado sobre aquele cargo, o cargo traz direitos e obrigações. Dentre eles, permite ao agente público desenvolver uma autoridade, né? Desenvolver permite a ele ter autoridade, permite a ele desenvolver a função dele de acordo com o cargo. O que eu quero deixar claro? A autoridade que a lei traz não é da pessoa, e sim do cargo. Então, assim, isso é um primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Uma pessoa que chega e não se identifica como ou policial ou como agente e não exerce a função, né, não dá publicidade àquela função e não utiliza da função para inibir ou agir de forma ilegal, ela já começa a poder responder o abuso de autoridade, tendo em vista o que traz ela, o que permite ela a ser introduzida é o cargo e a função. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né, que deve ser, deixar bem claro que essa autoridade é relacionada ao cargo e não à pessoa. Certo? Então, eu gostaria que você, como a gente vai falando, o artigo 1º, o que trata a lei? Então, a gente já definiu o que é autoridade, da onde vem essa autoridade que é do cargo. Então, a pessoa precisa dar publicidade ao cargo, eu sou policial, e agir para você identificar. E, a partir daí, punir, para ter a possibilidade de punir. Vão ter as exceções, mas nesse momento seria, como via de regra, é isso. Você está com o artigo 1º aberto aí? Poderia ler para a gente iniciar? Sim, olha só, o artigo 1º diz o seguinte, primeiro, a lei é número 13.869, tá, de 2019, essa é o número da lei. O artigo 1º diz o seguinte, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, doutor, eu vou até mais além, o senhor colocou a questão do funcionário público, né? A lei ela é mais específica ainda quando ela começa a nos trazer outras pessoas que não necessariamente fizeram concursos públicos, mas que foram nomeados, que foram contratados, que foram deslocados de alguma função ou de outro órgão para prestar um serviço, seja lá em qualquer outra parte da administração pública. Esses tais estão, nesse momento, investidos de um cargo. Estando investidos de um cargo, tem a autoridade que lhe foi atribuída. Então, como o senhor disse, o excesso, o que ultrapassa o limite do que pode ser feito e do que não pode ser feito, é considerado abuso de autoridade. Bem claro? Porque a gente sabe que, como eu disse para o senhor, né, nós temos pessoas na live que não são do campo jurídico. Então, o que eu gostaria de trazer, não como a doutora, né, da live anterior, que ela foi bastante didática, não é o meu caso, eu não tenho essa desenvoltura toda, mas, todavia, a gente vai tentar falar de forma bem pausada, de maneira bem ponderada, para que todos possam entender. E havendo alguma dúvida, solicite aqui e a gente passa para o doutor Alex para que ele possa responder, fica mais fácil. Então, doutor, o artigo 1º, como foi dito, ele tem aqui, o que me chama a atenção nesse artigo 1º, é o chamado princípio da legalidade administrativa.
Isso é muito interessante a gente falar. Por quê? Porque nós, cidadãos, vamos dizer assim, meros mortais, porque os que estão investidos muitas vezes de algum cargo, eles não são meros mortais. Eles se colocam num posicionamento como se eles estivessem sobre tudo e sobre todos, né? Infelizmente, principalmente quando comete o abuso de autoridade. Porém, esse princípio, ele vai nos dar um norte para que a nossa conversa seja bastante categórica a esse respeito. Então, o princípio da legalidade administrativa diz assim: enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, ou seja, o cidadão pode fazer qualquer coisa, desde que não haja vedação de lei ou proibição, pode fazer qualquer coisa. Isso é o cidadão comum, que não é investido de um cargo. Porém, aquele que é investido de um cargo, ele não pode fazer o que ele desejar, o que ele quiser. Ele é atrelado à lei. Então, a administração pública só é permitido ao agente público, aquele que está investido do cargo, só é permitido a ele fazer o que a lei autoriza. Então, tem lei que autoriza ele fazer? Eu faço. Não tem, eu não posso fazer. Sob pena de responder por um excesso que eu venha cometer nessa minha anuância de fazer alguma coisa que a lei não determina que eu faça. Entendido? Bem claro por aí? E é interessante, só para aproveitar, você falou sobre a lei, quando o advento da Lei 13.869, que é a lei do abuso de autoridade, ela interferiu diretamente em alguns institutos, só para as pessoas compreenderem, não quero atrapalhar seu raciocínio, mas dentro do contexto que você está falando. Ela interferiu nas prisões temporárias, ela interferiu na interceptação telefônica, ela interferiu no Instituto da Criança e Adolescente, ela interferiu no Código Penal e ela interferiu no Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, a mudança do abuso de autoridade, ela alcançou e modificou todos esses institutos, demonstrando que aquilo que o doutor falou, Ronaldo, vê que só é possível relacionar ou agir de acordo com a lei. Né? Mas continue, doutor, por favor. É só para fazer essa ponte da modificação. O que a lei do abuso de autoridade alcançou e modificou tais institutos? Então, doutor, é o que o senhor colocou, né? Existe uma ponderação, principalmente dos poderes poder legislativo, do poder executivo e até mesmo do judiciário. O judiciário, então, há uma ponderação muito maior que eles entendem. Eles acham que o fato de já haver um artigo de lei que possa punir tal conduta indevida, tá? A lei de abuso de autoridade veio trazer transparência e até mesmo mais eficácia a essa falta de tato, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira para ser bem legais com ele, né? Com eles. Então, doutor, eu fiz aqui uma ponderação nos 2 parágrafos seguintes do artigo 1º, e eu coloquei aqui um termo que, para nós juristas, principalmente da área criminal, é muito comum, o chamado agravante e atenuante. Então, eu fiz uma consideração aqui, no parágrafo 1º do artigo 1º, que vai nos falar acerca desses agentes públicos, quando eles cometem um abuso de autoridade, doutor, muitas vezes eles o fazem com a intenção de prejudicar alguém. Esse é o primeiro passo. Ou de beneficiar outro. E ainda há um terceiro, ou seja, ele comete uma determinada situação, né, um ato que ultrapassa o limite da legalidade, com a intenção de prejudicar alguém. E isso é interessante que no final do artigo vai falar que isso é por mero capricho ou por satisfação pessoal. Ou seja, ele o faz porque ele entende que muitas vezes pela falta do tratamento que ele gostaria de receber. Muitas vezes alguém se desloca ou até mesmo vai até esse agente e o trata de forma educada, da maneira cordial,
porém ele quer muito mais do que isso. Ele quer ser tido quase que um semideus. E isso é muito complicado no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas querem ser colocadas num patamar que elas não estão, no local onde elas não estão, como o senhor colocou inicialmente. O poder que está sobre elas é do cargo que elas estão exercendo, e não da pessoa em si. Então, eu coloquei como um agravante, por quê? Porque é muito interessante a gente entender isso. É agravante para ele porque ele o faz para prejudicar ou para beneficiar a ele ou a terceiro por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, é um agravante. O senhor quer fazer alguma ponderação? Se o senhor me permite, né, a gente vai, se o pessoal entender, eu não estou interrompendo o doutor Ronaldo, não. Nós combinamos, Sim. Ele vai falando, a gente vai pontuando. O que o doutor Ronaldo está, para aqueles que não são do direito, deixar claro, está querendo dizer que eu quero dar uma boa noite rapidinho a todos aqueles que estão chegando agora, ao doutor Lucas, ao doutor Wander, ao doutor Isabela, que está sempre com a gente, Monique e os demais. Né? Tem uma colocação aí, daqui a pouco a gente vamos olhar depois da minha colocação. O que eu quero deixar claro, e o doutor Ronaldo está deixando claro, é o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 1º da lei do abuso de autoridade, ele traz o parâmetro, aquilo que é parâmetro para definir o que é abuso de autoridade. Então, quando a gente fala parâmetros, requisitos para definir, como o doutor Ronaldo botou bem claro, só é um critério subjetivo. O problema, uma crítica que eu faço à lei, é o critério subjetivo da lei de autoridade. O que significa isso? Se fosse um critério objetivo, a lei ia trazer algo, a pessoa ia responder de acordo com aquilo que foi definido em lei. O subjetivo, aquele que alega o abuso de autoridade, tem que provar algo pessoal. Então, o subjetivo demanda algo pessoal. A lei do abuso de autoridade, ela define que a pessoa tem que provar o dolo do agente público, que ele teve a intenção. Aí entra os dados que o doutor Ronaldo deixou em claro. A lei do abuso de autoridade, o agente público tem que ter a intenção de motivo pessoal, né? É um motivo pessoal. Ser uma pessoa totalmente egoísta. O parágrafo 1º da lei diz, como o doutor colocou, constitui crime de abuso de autoridade, praticado pelo agente com finalidade... Aí que está. Essa palavra na lei específica, ela define o quê? Os próximos requisitos para caracterizar o abuso de autoridade. O primeiro, específico, prejudicar outrem. Então, prejudicar um terceiro, aquilo que o doutor Ronaldo colocou bem. O segundo, de forma específica, outrem ou a terceiros. O mero capricho. E uma outra questão também, satisfação pessoal. Então, resumindo, em suma, é preciso... Aí eu vou fazer algumas críticas, doutor Ronaldo, o senhor vai apresentando, vou fazer algumas críticas da lei, foi totalmente tendenciosa. Então, é preciso que provar o NIAME subjetivo para poder provar esses requisitos que aqui falei, e que o senhor colocou muito bem, para poder iniciar, caracterizar um abuso de autoridade. Então, assim, e o rol da lei dos agentes não é taxativo, é exemplificativo. É uma norma penal aberta. Isso significa o quê? Que cabe interpretação. Essa interpretação, a gente vai ver ao longo da live, é uma interpretação que eu percebo, colocada pela lei, que ela acaba permitindo às pessoas que ali podem responder uma válvula de escape, uma saída para não responder, que vai ser o parágrafo 2º, que nós vamos ver daqui a pouco, depois das suas considerações. Mas eu queria deixar bem claro que o parágrafo 1º da lei traz e pontua os requisitos específicos, subjetivos, que a gente tem que provar. Como provar um dolo? Como provar uma intenção? Então, assim, é uma crítica, eu já levanto uma crítica. Mas pode continuar, doutor. Então, doutor, é muito interessante a colocação. Doutor, antes de mais nada, eu quero fazer aqui, apenas um agradecimento aqui. Está conosco, lá direto da Bahia,
doutor Paulo Brito está conosco. Muito obrigado, meu amigo, lá da Bahia. Está também aqui o nosso companheiro policial PM, terceiro sargento Maxwell, né, do 34 DPM. Também eu quero agradecer a presença dele e dos demais. Eu não vou conseguir falar todo mundo aqui, mas já de antemão quero agradecer a presença também da Olívia, minha prima lá do Rio, e os demais aí que já estão entrando, que já entraram. Doutor, olha só, como o senhor fez essa ponderação e essa crítica é muito interessante. Agora, o parágrafo 2º, ele vai nos dizer o seguinte, que a divergência de provas ou de fatos, tá? Eu coloquei até grifo, nossa, aqui não estou lendo a lei, né? A divergência de fatos, de provas, que não configure esse abuso de autoridade, pode atenuar a pena desse agente, correto? Então, uma das coisas que hoje é muito categórico e até pouco visto, as pessoas elas vêm até nós, muitas vezes, doutor, e nos trazem algum assunto, alguma situação inerente a um direito que foi violado, ou até mesmo um abuso que foi cometido, só que elas não nos trazem subsídios, não nos trazem provas que sejam robustas para que a gente possa fazer o comunicado a um órgão, para que a gente possa aplicar aí uma notícia-crime, ou até mesmo a posteriori, se o Ministério Público for comunicado e não fizer, né, que a gente vai falar isso mais à frente, a queixa-crime subsidiária. Porém, o que ocorre? O que eu quero hoje, doutor, trazer aqui, principalmente para aqueles que já são colegas, né, e aos demais que não são, fazem parte da sociedade, que gerem provas. Gerem provas. E uma das possibilidades de gerar prova é quando, num ato que foi cometido de forma indevida, a gente busca saber como é que esse ato foi praticado. Então, é muito comum alguém perguntar como é que eu vou fazer, está lá na mão do agente, o agente fez e tal, ele indeferiu um pedido meu ou deixou de me entregar um documento que era necessário, era preciso, e eu não tenho como falar ou até mesmo provar que ele não me deu esse documento. Então, doutor, a gente vai fazer aqui uma ponderação, uma lei que não é nova, a uma lei que é antiga, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Qualquer cidadão pode requerer processo de natureza administrativa, né? Principalmente os judiciais, nós sabemos que há a necessidade, né, da prerrogativa do advogado. Porém, aquela questão de natureza administrativa, o cidadão ele tem direito, porque o direito à informação é um direito constitucional, assim como o direito de petição. Ele pode pedir e ele deve receber aquilo que foi pedido, sobre pena de que, se o agente ou o órgão pelo qual o agente está ali lotado naquele local, não o der, aí a coisa acaba tomando um rumo muito diferente, muito maior, e aí é isso que eu coloquei aqui como se fosse uma atenuante para eles, né? Porém, para nós, se nós tivermos provas, se nós conseguimos gerar, a coisa fica ainda mais robusta, e com isso a gente consegue trazer aí um peso na nossa comunicação ou até mesmo denúncia acerca desse fato, desse ato que foi excesso, doutor. Porém, doutor, como você já viu... Pode falar. Colocar aí muito comum, o Márcio, obrigado aí pela participação. Ele coloca aqui muito comum os agentes públicos recusar a rubricar, porque a minha lente aqui está prestando um minuto. A rubricar, rapidinho, só um minuto, porque deu uma falha aqui na... Constando o recibo. O que acontece? A gente vai dialogando, eu vou fazendo o papel do advogado do diabo. Desculpa eu estar falando assim. O que acontece? Eu concordo com o doutor em relação a elementos probatórios de prova para caracterizar um crime. Fato. O advogado, tanto como cidadão?
Não, o advogado exercendo como assessor não, fugiu a palavra, perdão, como, rapaz, assistente de acusação, ou até mesmo na defesa, né, mas principalmente assistente de acusação, demonstrar que houve um abuso de autoridade para o seu cliente, ele vai precisar de provas. Só que eu vou fazer a questão do advogado-diabo. A divergência na interpretação, o que significa? O que a lei do abuso de autoridade trouxe? E eu acho uma grande falha, deficiência e dificuldade de provar. Se o senhor chega hoje, o agente público, e fala, eu gostaria, eu tenho acesso, e lá tem uma interpretação de prazos, de horários, ele vai falar, não, de acordo com o que eu entendo, não é isso. Ele vai falar, aí o senhor vai falar, de acordo com o que eu entendo, é aquilo. E essa interpretação, essa divergência na interpretação, não, a princípio, não gera abuso de autoridade. Basicamente, pelo menos o que eu vi o que eu vi sobre a lei que os doutrinadores estão se posicionando e as críticas que estão fazendo. Entende? Então, eu tenho que provar, além das provas, provar o dolo dele de querer prejudicar dentro dos requisitos do parágrafo 2º, que é para prejudicar, né? É aquele requisito do parágrafo 1º, do artigo 1º. E quais são eles? Eu sempre voltar para praticar e prejudicar ou vontade própria ou a terceiros. Então, assim, essa interpretação que o parágrafo 2º viu, isso para o advogado que está do outro lado defendendo um agente público, abre uma margem muito positiva na defesa. Mas na eficiência da lei, ela peca porque não é um rol taxativo. É simples e não tem cunho objetivo. É subjetivo. Para provar o dolo, para provar, além de eu ter que provar o subjetivo, que é o dolo, eu tenho que provar o dolo dos requisitos do parágrafo 1º. Então, isso vai distanciando o direito da pessoa e dificultando o direito da pessoa. Por isso que, como diz, que pode não configurar crime. Essa falta, se for o caso de interpretação. Então, assim, eu sempre vou pontuar aquele outro lado, eu coloco e eu vou fazer o papel do advogado, porque é uma crítica muito dura. Na condição de advogado, para defender agente público, os agentes públicos vão estar respaldados dependendo da ação. Agora, e tem outro detalhe. A lei diz o seguinte, se eu tiver pautado na lei, dentro dos requisitos, vamos lá, voltar ao exemplo. Chego até o agente público, quero ter acesso. Olha só, mas o horário não é esse. Não, mas é esse. A questão de interpretação. Ele pode negar baseado na lei. Então, a lei confere isso a ele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que provar que, além dele não estar correto, eu tenho que provar os requisitos da lei que ele exige. Senão, eu não consigo caracterizar. E pior, pasme para que não são do direito. A pessoa que o faz e não prova, responde pelo crime de denunciação caluniosa. Então, assim, a lei, nessa margem de interpretação, é muito complicado. Eu vi uma crítica e não concordo. Continue, doutor. Então, doutor, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da lei do acesso de informação. Hoje, qualquer cidadão, né, o direito de petição ele não está discriminado a que seja algo digitalizado, né, datilografado. Eu sou da época da datilografia, tá? Datilografado, não há essa obrigatoriedade. Há a necessidade que ele seja formalizado. Ou seja, uma folha de papel ofício comum, faz-se a petição, vem o requerer alguma coisa, um processo administrativo, no caso, uma câmera, mas é só judicial. Você não está impedido de fazer o pedido. Eles podem até não conceder e te entregar aquilo que foi pedido. Porém, isso vai abrir margem para dizer que, judicialmente falando,
que a gente lá, diante do juiz, vai mostrar que houve o pedido de forma administrativa para que aquela situação, né, que porventura pode dizer, isso aqui não aconteceu. Por que eles esconderam um dado se já não aconteceu? Já começa por aí. Agora, quem são os sujeitos desse crime, doutor? Os sujeitos desse crime de abuso de autoridade são os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público, os militares propriamente dito, né? Todos os agentes públicos da administração, seja ela de natureza direta ou indireta, isso nos cabe entender que qualquer agência reguladora, qualquer autarquia, qualquer órgão da administração pública direta ou indireta, tá? Os agentes, mesmo que não sou concursado, eu fui contratado, eu sou um agente de estacionamento e eu posso multar, não pode, tem coisas existem regras que têm que ser respeitadas. E se ele comete o abuso, esse abuso deve ser, o companheiro aí anteriormente, o senhor leu aí, ele disse a respeito da questão do recibo. Por quê? Porque eu faço esse pedido e tem um prazo específico de 20 dias para que ele me devolva o que eu pedi a ele de informação. Ele tem que me devolver. Isso é lei, ele tem que cumprir. Mas eu não obtive, perdi o documento, aí ele despacha lá dizendo que perdeu o documento. Ou ele despacha que não vai entregar. Só que ele tem que recibar. Foi o que o Max colocou. Ele tem que carimbar, colocar a matrícula e rubricar ou assinar. Não quero assinar, mas a matrícula dele está ali, já diz que foi ele quem que entregou o documento. E o despacho cabe a quem é a autoridade maior naquele momento. Então, doutor, uma das críticas que eu queria fazer, que é mais à frente, referente... Antes disso, vamos ler o parágrafo único do artigo 3º, do artigo 2º, só para a gente fechar aqui e já partir para frente, que não vai dar mais tempo, né? O negócio já nós temos 35 minutos já. Olha, 35 olha só. Minutos. O parágrafo... 38 minutos. Depois, se eu puder ir para o artigo 9 e 11, que fala sobre a prisão. Como é que o judiciário tem que se movimentar hoje, os juízes. Mas vai lá. Ok. Então, olha só. O parágrafo único vai falar sobre a publicidade, né, que o caput traz aí. Ele elencou, como o senhor já colocou, um monte de situações que são exigências para que esse agente cometa ou não o crime. E, feito isso, ele tem que ser comunicado a quem de direito, a autoridade ali que responde imediatamente por aquele agente. É o primeiro passo, né? E isso vai cair, em algum momento, na mão do Ministério Público, artigo 3º, rapidinho, né? E aqui eu tenho uma crítica, doutor, porque o Ministério Público, quando ele recebe essa comunicação, a notícia-crime ou a queixa-crime, que venha, de onde quer que venha, essa informação chegue até o Ministério Público, eu não vou entrar no mérito porque não vale a pena, não dá tempo também. E quando ele recebe, ele tem que tomar um posicionamento. Ele pode arquivar, ou ele pode entrar, denunciar, mas na maioria das vezes ele fica inerte. E essa inércia dele gera para nós a possibilidade de fazermos, porque é uma ação pública incondicionada, ou seja, a abuso de autoridade é incondicionada. O Ministério Público é o dono da ação. Se ele não toma o posicionamento, deixa de fazê-lo, nós podemos fazer a posteriori. Alguém pensa, mas aí ninguém toma uma atitude? Não. Nós, enquanto advogados, temos que entender que cabe-nos fazermos essa comunicação, essa notícia-crime ou a queixa-crime propriamente dita, se o Ministério Público não o fizer num prazo de 6 meses. Então, deixar claro, houve um abuso de autoridade, o Ministério Público não fez nada, ficou por isso. Não ficou por isso, não. Nós, enquanto profissionais do direito, nós podemos nos colocar à frente dessa ação. Agora, a crítica vem aí.
a lei diz que se o Ministério Público depois quiser avocar para si a ação, ele volta a ser dono da ação. Quer dizer, é uma lei que ela traz uma punição para quem não comete, para quem comete um crime, comete um excesso ou deixa de cometer, que no caso aqui, eu entendo que a prevaricação acontece. Deixou de agir ou de praticar um ato de ofício ou que tenha sido comunicado a ele e não fez, ao meu ver, o promotor comete prevaricação. Mas não vou entrar no mérito, que isso aí a própria doutrina vai nos posicionar daqui um pouquinho. E aí, doutor, vamos lá para o artigo 9º, falar um pouquinho sobre a questão das prisões, né? Porque isso também tem uma repercussão muito grande no mundo prático, não é verdade? Então, doutor, vamos ler o artigo? Vamos ler o artigo? Não está com o artigo aberto aí? Eu posso ler aqui. Se eu quiser ler, pode ler. O artigo 9º da lei de abuso de autoridade diz o seguinte, eu estou com ele aberto aqui. Decretar medida de prisão da liberdade manifestar desconformidade com a hipótese. O que ele está querendo dizer? Legais. Então, assim, desconformidade, decretar a prisão em desconformidade com a lei. Aí vamos lá os pontos. Cabe relaxar a prisão manifestamente ilegal. O que é isso? Relaxar a prisão é uma prisão ilegal, é uma forma que a lei prevê de retirar a pessoa daquela condição. Então, esse artigo trata sobre a prisão, o relaxamento da prisão e as modalidades da prisão. O inciso 2º diz o seguinte: substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa de conceder liberdade provisória. Nós temos alguns crimes que permitem a substituição da prisão em restritiva de direito. Mas o mais importante desse artigo, que a gente tem pouco tempo, eu quero levantar aqui, do artigo 9º, é a questão do parágrafo único do artigo 9º. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que, dentro de prazo razoável, deixar de. Então, ele tem um prazo razoável deixar de fazer. O quê? O relaxamento de prisão. Deixar de fazer substituição. Deixar de fazer, deferir liminar. Então, o artigo 9º trata da autoridade, o parágrafo único trata de ser autoridade competente para fazer. O que seria? Um juiz. Ele deveria relaxar a prisão. E não faz, ele responde. Mas a questão e a minha crítica vai. Já vou ler os comentários dos colegas. Doutor Patrick, muito obrigado. Doutor Eduardo. Mas a questão é o seguinte. A minha crítica vai. Ele diz o seguinte, no parágrafo único do artigo 9º. O que ele fala? Um prazo razoável. Até hoje, no direito, não temos taxativamente, em forma de lei, esse prazo razoável. Como não existe um prazo razoável, taxativo, para definir quando inicia e quando termina, o que é razoável? A jurisprudência e a doutrina construíram alguns posicionamentos dentro da realidade, da razoabilidade dos processos. Aqui a gente está falando de um procedimento que o juiz deverá fazer dentro de uma razoabilidade. Mas qual o tempo razoável? Quem define isso? Então, assim, aí a gente entra que eu tenho que provar qual o tempo razoável que não existe na lei. Fere o princípio da legalidade que o doutor colocou. E além de provar qual o tempo razoável que não existe, eu tenho que demonstrar também os requisitos do parágrafo 1º, do artigo 1º, sobre o dolo, sobre a intenção daquela pessoa que não fez. Então fica, mais uma vez, distanciado entre o que eu preciso provar, os requisitos, provar o que é razoável para definir. E, pasme, todos aqueles que vão julgar, qual é o risco de responder? Existe uma rejeição da lei entre os juízes, promotores, todos os envolvidos. Então, aquilo que você colocou, como dar continuidade a algo que aquilo no futuro pode me prejudicar. Não diretamente, mas indiretamente.
Entende? Então, assim, uma crítica muito grande que eu faço é essa razoabilidade que o juiz tem que cumprir. Não tem na lei, não tem tem posicionamentos na jurisprudência. Aí, só para a gente poder ver e não deixar de passar os contatos dos colegas, deixa eu ver aqui, o doutor Patrick colocou, na minha opinião, doutores, as reclamações formais perante as respectivas corregedorias funcionam. Ele está perguntando, na verdade, né, se funciona e o cuidado que nós temos que ter, né, para quando realizar tal feito. Porque se eu faço uma reclamação dizendo que não foi cumprido um procedimento, é uma forma. Se eu faço uma reclamação dizendo que o juiz ou o promotor ou quem for deixou de fazer por prevaricação, deixou de fazer, aponta o crime, eu posso responder pelos crimes contra a honra. Por que eu não respondo pelo crime de denunciação caluniosa? Porque não abriu-se um procedimento formal de investigação. Mas respondo para o injúrio. No caso, prevaricação seria calúnia, que é imputar alguém um crime que ele está cometendo. Então, assim, é muito delicado esse assunto e a lei ela acaba protegendo, resguardando mais do que propriamente dito, apontando e punindo o abuso de autoridade. Mas pode continuar, seria esses comentários do artigo 9º que eu tenho, né? Eu não estou conseguindo ver esses comentários aqui, não. Então, doutor, o que acontece? O doutor Patrick fez uma ponderação muito interessante. Ele está perguntando sobre a questão das corregedorias, das comunicações, né, que são levadas aos órgãos superiores sobre um erro em cometendo de algum procedimento de um agente, seja ele do judiciário, seja ele policial, ou seja um agente público, um servidor de qualquer esfera, se isso funciona. Eu costumo dizer o seguinte, doutor, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, elas únicas e exclusivamente, elas sofrem o detrimento do seu direito, mas elas não buscam fazer com que o seu direito seja ressarcido. Ressarcido em que sentido? Era muito comum até pouco tempo a questão do dano moral, mas não estou falando nem disso, falando da questão de que aquele agente ele deveria ter te tratado com urbanidade, no mínimo com educação, dentro do princípio da legalidade administrativa, ou seja, de forma padrão, mas não, isso não acontece. Então, eu costumo dizer o seguinte, doutor Patrick, tem funcionado sim, principalmente na corregedoria de natureza militar, tá? Sob pena de eu cometer, não estou cometendo nenhum excesso aqui, né? Não vou falar nome de ninguém, então, eticamente, não tem problema. Nas corregedorias de natureza militar, principalmente, tem dado efeito sim, tem surtido efeito sim, e é necessário que nós tenhamos coragem de fazê-lo. Um juiz X ou Y, Z cometeu um erro, eu não vou fazer não, porque a minha comarca é pequena e o juiz vai me perseguir. Então, ele vai continuar me perseguindo. Se isso acontecer, eu vou às esferas superiores, vou até o CNJ, se necessário for. Tá, doutor? Porque, como o senhor colocou, qual é o tempo razoável? Qual é o tempo razoável? E nós temos que ponderar isso. O juiz, né, o Ministério Público, muitas vezes é desfavorável. Às vezes o Ministério Público é favorável, o juiz ele vem a ser desfavorável ao ato. É inadmissível. Com todas as provas cabais ali, demonstrando excesso de prazo, demonstrando uma prisão ilegal, demonstrando várias coisas que a lei nos dá amparo, doutor. Se a lei não nos desse amparo, tudo bem, mas a lei nos dá amparo. E é isso que desculpe o termo, doutor, né? A gente está aqui numa conversa, mas isso me choca muitas vezes. E alguns dizem até que eu sou muito... Eu costumo me chocar muito com as pessoas, porque eu não evito cometer excesso, para que eu não seja chamado a atenção e nem prejudicado. Agora, se alguém cometeu um excesso, ultrapassou o limite da lei, e eu
identificar isso, como o senhor colocou, se eu identificar que houve o excesso, apenas por satisfação pessoal, eu não gosto dele, eu vou fazer. Ah, é? Vai fazer? Então vai pagar por isso. E ele vai sofrer as consequências. E é muito interessante, nós temos 10 minutos. Queria dar uma passada. Temos 10 minutos. Eu queria dar uma passada no artigo 10 e no artigo 12. Por que esses artigos? O artigo 10, ele fala sobre a condução coercitiva. Tão bem publicado e falado nos últimos tempos, né? O que seria a condução coercitiva de forma geral? Seria a autoridade judicial, o juiz, intimando e determinando o agente público policial conduzir uma testemunha até o fórum. Para que o juiz não responda dessa forma, a lei, no artigo 10, de que forma? Ele precisa primeiro intimar essa testemunha. Ele precisa primeiro informar essa testemunha sobre o feito. E depois de intimar a testemunha, se ela não comparecer, essa é a ordem da cronologia. Se ela não comparecer no fórum, o juiz poderá conduzir coercitivamente. Então, assim, é um artigo pequeno, o artigo 10, mas ele fala muito sobre, muito importante, muito relevante a pessoa saber, porque pode acontecer da intimação não chegar até a pessoa e a pessoa ser conduzida coercitivamente. Então, doutor, essa questão da coercitividade é muito interessante a gente colocar o seguinte. Anteriormente, nós viemos buscar o senhor para testemunhar, ou viemos buscar o senhor para o interrogatório. Isso é indevido, isso não pode. Inclusive, é muito comum, doutor, nós vermos a força policial, vou colocar assim para não citar aqui especificamente a Polícia Militar e a Polícia Civil, eles pegam uma pessoa que é investigada ou que porventura tenha alguma denúncia sobre ela, tem que investigar, comprovar que aquela denúncia tem peso probatório, tem condições de se prender e prender, dar voz de prisão. Agora, esse negócio de eu vou conduzir até a delegacia para averiguação, não existe esse tipo de situação. Ou a gente dá voz de prisão e conduz até a autoridade policial, ou não faz. Não faz. E o artigo 10, ele é bem categórico acerca disso. Ele fala da testemunha, ele fala do investigado, tá? E isso que é muito interessante. O investigado manifestamente descabido ou sem prévia intimação, como o senhor colocou. Não tem intimação? Vou levar você. Não vai levar. Não tem que levar. Então, é necessário que a gente entenda que a lei ela precisa ser respeitada. E quando qualquer agente ultrapassa o limite dela, ele tem que ser punido. Então, o artigo 10, de forma rápida, né, para que a gente possa passar para o 12º, ele nos traz aí a possibilidade de, ocorrendo qualquer uma dessas circunstâncias, né, vou levar de forma... Porque, na verdade, eles fazem o quê? Eles chegam, olha, o senhor vai ser conduzido até a delegacia. Sobre que pretexto? Tem alguma intimação? Eu estou respondendo alguma coisa? Eu cometi algum crime? Então, mas o senhor vai. Não vai, não vou. E aí é o que eu costumo dizer. Para nós que somos advogados, tudo bem, mas para alguns que estão lá na live que não são, né, que fique claro, chame o seu advogado. Sem o advogado, as prerrogativas do cidadão não são respeitadas. É necessário que isso aconteça para que a gente possa ter bases, sustentabilidade para quê? Para provar que aquele ato que foi cometido pelo agente foi indevido e caracteriza abuso de autoridade. Artigo 12º, é isso, doutor? Isso, vai lá, muito bom. Vamos lá. O artigo 12º vai nos falar a respeito da comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Olha só, doutor, a questão de comunicar no prazo legal, a questão das 24 horas, eu até pondero porque é lei. Agora, o que eu chamo a atenção aqui? Muitas vezes,
algum acusado, tá? Ele é preso a um determinado horário e ele chega na sede policial cerca de horas depois. Se houve a prisão, a condução tem que ser imediata. E qual é o prazo legal para que haja apresentação? Eu posso pegar hoje um indivíduo e prendê-lo pela parte da manhã e entregá-lo na parte da noite na delegacia? É um outro erro que vem sendo cometido de forma corriqueira e que nós temos que ter cuidado, principalmente nós, enquanto advogados criminais, temos que ponderar esse tempo. Porque onde estava o meu cliente? Onde ele estava? Por que não foi conduzido? E aí, nesse período, nesse ínterim, nós temos que entender o quê? Que se houve alguma ocorrência que foi necessário que aquela guarnição se deslocasse, tudo bem. Não havendo, doutor, há aí uma ilegalidade e o prazo legal não foi cumprido. Deixa eu te falar. Foi tão bom, sendo tão bom, né? Agradeço a participação de todo mundo, da senhora Cátia, sempre com a gente. Quero falar para ela, se isso acontecer, perseguição, procura um advogado, constitui prova, né? Perseguição, quando é testemunha, acontecer perseguição, procura um advogado, constitui prova e recorra aos seus direitos. Mas temos 3 minutos, acredita? A live passou 3 minutos, né? Eu vou... Infelizmente, não conseguimos abordar tudo que seria necessário para falar, ainda tem muito... Vou convidá-lo para uma próxima para continuar no tema e gostaria que o senhor fizesse as considerações e, antes disso, convidar todos que estão nos assistindo. Sexta-feira, às 21 horas, vamos estar falando, eu e o doutor Leonardo, sobre ativismo judicial em tempos de pandemia. Então, convido a todos aí, a todos os colegas advogados, a todos os cidadãos que estão presentes, a toda a sociedade, para estar junto com a gente, dialogando nesse tempo de pandemia sobre o que é o ativismo, quais são os direitos. Então, assim, doutor, por favor, as considerações. Desculpe interrompê-lo, senão o Instagram interrompe a gente. Doutor, eu falo muito, é complicado, né? Advogado é complicado. Vou convidar a minha ela sempre participa. Olha, doutor, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né? O senhor sabe que o programa está lá parado, né? O Conhecendo Seus Direitos, e a gente tem lá o desejo de retorná-lo ao tempo oportuno. Eu quero agradecer a todos os presentes, aqueles que passaram por essa live, né? Não sei se consegui falar de forma clara, de forma que possa ser entendido a todos, mas existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar, não deu tempo, mas eu quero agradecer imensamente e dizer para o senhor, precisando de nós, estaremos por aqui, é só levantar a mão e nós estamos aí no socorro. Muito obrigado, doutor, à comissão e ao nosso presidente, doutor Marcelo Schaefer, né, participando, para mim, me honrou, e não só ele, todos os demais colegas aí presentes aí. Eu quero agradecer a todos, agradecer aos elogios pela minha filha, que ela sempre participa. Obrigado por quebrar o protocolo. Dá tchau a todo mundo, filha. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. E falar a importância, né, para a sociedade, para os seus convidados também, sobre participando com a gente aí, tá? Toda semana, né? Eu quero deixar claro esse pouquinho de tempo. Todas as quartas e sextas-feiras, a Comissão de Direito Penal promove esse tipo de discussão. Então, você que é convidado, doutor Ronaldo, você que é meu convidado, como a senhora Cátia e os demais, venha participar com a gente. É um diálogo muito bacana, é um diálogo muito legal. A comissão tem esse dever de levar informação para todos. Eu quero agradecer de coração. O senhor foi muito competente e se expressou muito bem. Não esperava diferente disso. Então, meu muito obrigado ao senhor, muito obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, ao presidente Marcelo Schaefer, e conto com a próxima participação do doutor, né, na próxima live. Meu boa noite a todos aí, fiquem com Deus. Doutor, boa noite, eu vou encerrando aqui.